Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 23 e 24 de outubro de 2019. Karina, vamos para a segunda semana de julgamentos sobre a possibilidade de prisão após confirmação em segunda instância, mas já passamos da metade dos votos dos ministros, né? Exatamente, William. Até agora, 7 votos já foram proferidos. Nós temos, até o presente momento, uma maioria formada no sentido de se confirmar esse entendimento do Supremo acerca do princípio da presunção de inocência, de que sim, é possível o início da execução da pena quando ela for confirmada pela segunda instância, Tribunais de Justiça, Tribunal Regional Federal. Quando confirmada, essa é a orientação do Supremo Tribunal Federal. Mas o julgamento ainda não terminou. Na semana passada, na quinta-feira, o ministro Marco Aurélio, relator dessas 3 ações declaratórias de constitucionalidade, que questionam o artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de prisão apenas, em caso de condenação criminal, apenas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, entenda-se, somente depois de esgotados as possibilidades, todas as possibilidades de recurso, é que o réu condenado poderia ser recolhido à prisão para dar início à execução da pena. Essa é a redação dada em 2011 pelo legislador, atendendo o que determina a Constituição no artigo 5º em relação ao princípio da inocência. O que se questiona nessas ações é justamente se o Supremo, com a interpretação que deu ao artigo 5º a partir de 2016, faz prevalecer o que o legislador quis em 2011 ou se essa interpretação do legislador de 2011 fere a Constituição, ou seja, se mantém ou não a possibilidade de prisão, de início da execução da pena após a confirmação da sentença em segundo grau. Então, nós já temos 4 votos no sentido da possibilidade da prisão após a confirmação em segunda instância. 3 ministros votaram essa semana em sentido oposto, julgando procedente as ações declaratórias para entender que a opção do legislador em 2011 não fere a Constituição. Nesse sentido, o ministro Marco Aurélio, que votou na sessão extraordinária convocada para quarta-feira pela manhã, que aconteceu essa semana, ministra Rosa Weber e ministro Ricardo Lewandowski se manifestaram nesse sentido, portanto, pela procedência das ações. Outros 4 ministros que já se manifestaram pela manutenção da orientação, no sentido de que após a decisão em segunda instância, entenda, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, confirmando a sentença penal condenatória, já haveria o esgotamento, não haveria mais possibilidade deste réu condenado poder discutir fatos e provas que teriam levado àquela conclusão pelo Poder Judiciário. Na instância superior, no STJ, por exemplo, e no Supremo Tribunal Federal, ainda que cabíveis possíveis recursos, somente se poderia discutir ali, não mais esses fatos e provas, mas assim questões de direito, questões legais ou constitucionais. Para os ministros que acompanharam o ministro Marco Aurélio, a ministra Rosa Weber, por exemplo, a formação da culpa, ela só se completa ao final do último recurso possível. Então, embora tenha havido uma condenação em primeira instância, uma confirmação em segunda instância, a culpa ainda está sendo discutida, a possibilidade ainda de se recorrer pode reformar essa decisão e não seria possível para a ministra Rosa, seguindo a orientação do ministro Marco Aurélio e também ministro Ricardo Lewandowski, não seria possível o início dessa execução da pena antecipadamente ao término de todos os recursos possíveis. Mas, como você disse, é um julgamento que entra na segunda semana, já foram 4 sessões plenárias sobre este mesmo tema, 7 ministros votaram até agora, votos longos, como a gente já esperava que acontecesse, até porque a decisão que for proferida nessas ações tem caráter vinculante. Todos os juízes do Brasil deverão seguir a orientação do Supremo de forma obrigatória, acabando, portanto, com o fundamento da propositura dessas ADCs, que é justamente a controvérsia judicial. Prende ou não prende? A partir da decisão do Supremo,
os juízes deverão seguir esse mesmo entendimento. Julgamento que prossegue no início de novembro, conforme prometido pelo ministro Dias Toffoli. Pois é, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou na manhã de quarta-feira o julgamento das 3 ações declaratórias de constitucionalidade sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, votou contra a prisão. O primeiro amigo da corte a falar na retomada do julgamento foi o Instituto dos Advogados de São Paulo. O representante do IASP defendeu que as prisões de condenados devem ocorrer somente após o fim dos recursos apresentados à Justiça, com base na presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pois a presunção de inocência, excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, ela se expressa pela liberdade. E ela representa a dignidade da pessoa humana. O Instituto dos Advogados Brasileiros foi o último amigo da corte a fazer a sustentação oral. O representante do Instituto citou a Constituição Federal para defender as prisões apenas quando houver o trânsito em julgado das ações penais condenatórias. Ninguém será considerado culpado. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, é absolutamente óbvio que esse dispositivo não se submete a nenhum tipo de interpretação. Esse dispositivo é regra a ser seguida. O advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, defendeu a validade da prisão após condenação em segunda instância e citou as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal. Eu preciso pensar no direito individual das vítimas. Quem defende o direito individual das vítimas? Quem defende o direito de ir e vir das vítimas? O direito à vida das vítimas? O direito dela sair do trabalho e ir com segurança num transporte público? Saber que seu filho foi com segurança para a escola? Eu vi várias defesas dos direitos individuais. Não vi defesa do direito das vítimas. É coerente com a Constituição o principiar a execução criminal quando houver condenação em segunda instância. Ao pedir a manutenção da jurisprudência de permitir a prisão após condenação em segunda instância, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, destacou a importância da rápida execução da pena. O recurso inerente ao contraditório e à ampla defesa é, por natureza, segundo a melhor doutrina da Tavênia, o recurso de natureza ordinária, considerado o tempo de tramitação dos processos judiciais no Brasil e as inúmeras possibilidades recursais, bem como os corriqueiros recursos protelatórios, as medidas de obstrução da justiça e o indesejável, mas frequente abuso do direito de defesa, ou melhor, dos recursos. Não se pode fechar os olhos para a realidade do sistema processual penal brasileiro. A Procuradoria-Geral da República levantou uma questão preliminar de que o Supremo não poderia mudar a jurisprudência definida em 2016 em tão pouco tempo. Questões preliminares ainda podem ser analisadas pelo plenário. O primeiro a votar foi o ministro Marco Aurélio, que se manifestou contrário à prisão após condenação em segunda instância. A culpa surge após alcançada a preclusão maior. Descabe inverter a ordem natural do processo crime. Que ordem natural é essa? Apurar para selada a culpa, prender em verdadeira execução da pena. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas. Culpa é pressuposto da sanção. E a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo, foi ressaltado da tribuna, não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar
para, em virtude de título judicial, condenatório precluso na via da recorribilidade, prender em execução da pena que não admite a forma provisória. O julgamento continuou na quarta-feira à tarde e encerrou com o placar em 3-1 para manter a prisão após condenação em segunda instância. O ministro Alexandre de Moraes iniciou o voto dizendo que é preciso combater as falsas notícias e os ataques ao Supremo que surgiram com esse julgamento. Nem sempre é possível ou conveniente ou correto agradar a todos. Prestar contas ao povo brasileiro é obrigação do Supremo Tribunal Federal, é obrigação de todo o Poder Judiciário. Mas isso não se faz covardemente, apenas alinhando-se automaticamente, como alguns querem, à posição mais cômoda, fácil e populista, simplesmente para evitar incômodos ou críticas. Em seguida, o ministro votou a favor da prisão após confirmada a condenação em segunda instância. Rebateu o argumento de que assim aumentaria o número de presos no sistema penitenciário. Disse ainda que durante os 31 anos de Constituição, por 24, o STF considerou que prender, já na decisão de segundo grau, não fere a presunção de inocência. Não se pode transformar esses tribunais, seja um Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, tribunais militares estaduais, onde existirem, em tribunais de mera passagem. Ignorar, portanto, essa possibilidade de execução da decisão condenatória de segundo grau, escrita, fundamentada, que foi dada mediante a observância do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, com absoluto respeito às exigências básicas decorrentes do princípio da presunção de inocência perante o juízo natural de mérito do Poder Judiciário, é enfraquecer o Poder Judiciário. O ministro Edson Fachin também entendeu que a confirmação da condenação em segunda instância permite a prisão imediatamente. É inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu cumprimento iniciado quando o último recurso da última Corte Constitucional tenha sido examinado. E ainda que o texto constitucional brasileiro seja único na experiência comparada, a eficácia do ato legislativo que subordina ou que fundamenta toda e qualquer prisão não pode se subordinar à apreciação conclusiva da Corte mais alta de um país. O ministro Barroso citou dados do Departamento Penitenciário Nacional que indicam que o índice de encarceramento no país caiu desde 2016, quando o STF passou a seguir esse entendimento. Pobre não corrompe, não desvia dinheiro público, nem lava dinheiro. Não é de pobres que nós estamos tratando aqui. Depois da condenação em segundo grau, já não há mais dúvidas sobre autoria e materialidade. Não é possível produzir provas depois e, portanto, se já não há mais dúvida de que o crime foi cometido e de que aquele é o autor, considero um mandamento de ordem pública que se dê cumprimento à decisão. E, portanto, se alguém quiser um fundamento infraconstitucional para a prisão depois do segundo grau, é o artigo 312 do Código de Processo Penal, garantia da ordem pública. Porque alguém condenado em segundo grau permanecer mais 3, 5, 7, 8, 10 anos, levando vida normal, muitas vezes desfrutando do dinheiro que desviou, ou convivendo com a família da vítima que tem que ver todos os dias, é negação de justiça. Portanto, para a credibilidade da justiça, uma vez assentada a culpabilidade e tendo em vista os índices irrisórios de reforma. E outra coisa, estatística. É uma coisa séria. Não é assim, 30%, 50%, 70%. Preciso trabalhar com dados reais. Esse julgamento continuou na tarde de quinta. É o que você vai ver no próximo bloco aqui do Plenárias.
Estamos de volta com o Plenárias. Karina, a discussão nesse julgamento gira muito em cima do trânsito em julgado da sentença condenatória, né? É exatamente, William. O alcance e os limites do que determina a Constituição no artigo 5º acerca do princípio da inocência. Segundo a Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Os ministros estão discutindo qual é o alcance desse trânsito em julgado. Ele deve ser interpretado após o esgotamento dos recursos possíveis para questionar aquela sentença penal condenatória, ou esse trânsito em julgado, ele se dá a partir da confirmação da sentença penal condenatória na segunda instância. Então, o juiz de primeiro grau acompanhou o processo, a instrução e o julgamento, condenou o réu. Dessa sentença cabe um recurso de apelação em que o Tribunal de Justiça ou o TRF vai avaliar se confirma ou se reforma a sentença e, se confirmada essa sentença, a partir dali se daria o trânsito em julgado para a discussão de fatos e provas. O que no bloco anterior a gente viu o ministro Luiz Roberto Barroso falando. A partir da segunda instância, não é possível mais, em sede de recurso, se discutir a autoria e a materialidade do crime. Isso para na segunda instância. E para uma maioria que até agora já se formou no julgamento que aconteceu na quarta-feira e na quinta-feira, nós já temos 4 votos para entender nesse sentido o que é esse trânsito em julgado. Ou seja, a partir da confirmação em segunda instância, não se discute mais autoria e materialidade e já se pode, sim, já se poderia iniciar a execução da pena a partir daquele momento. Porque nas instâncias superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal, a discussão seria apenas de mérito e não sobre autoria e materialidade. Mas, como a gente disse, esse é um julgamento que ainda não terminou. 7 votos foram proferidos acerca desse alcance e limites do princípio da presunção de inocência e os limites desse trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Devemos aguardar o retorno desse tema ao plenário em data ainda a ser fixada pelo ministro Dias Toffoli. Sim, na sessão de quinta-feira, já com os 7 votos dos ministros, o plenário do Supremo suspendeu o julgamento das ações que discutem a prisão após condenação em segunda instância. O placar está em 4-3. Por enquanto, está na frente o entendimento de que, confirmada a condenação em segunda instância, a prisão pode ser imediata. O quarto a votar assim foi o ministro Luiz Fux, durante a sessão dessa quinta-feira. Ele destacou que não seria o momento para mudar essa decisão e ainda que a presunção de inocência não está ligada à prisão. A interpretação da presunção de não culpabilidade não pode perder de vista nosso próprio ordenamento. Nosso país tem um intrincado sistema judiciário, na base há 2 instâncias com ampla competência para análise dos fatos e do direito. Justiça é cega, os juízes não são. Será que nós estamos falando aqui de réus pobres? Só a Defensoria Pública que veio aqui sustentar. E também por dever de ofício para se acoplar ao ideário da advocacia, que é lutar pelas garantias. Eu não critico. Entendo que os advogados estão no seu papel. Mas, evidentemente, senhor presidente, os crimes que nós temos assistido e que são cobertos pela presunção de inocência não são crimes de pessoas humildes. As pessoas humildes, senhor presidente, elas não gostam de ficar devendo. Elas se preocupam, eu vou levantar o meu FGTS para quê? Para pagar as dívidas que eu tenho ali na esquina, na padaria, na loja que me vendeu a geladeira. Não é deles que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de pessoas que até podem não ter condições, mas que foram condenadas em segunda instância por aqueles delitos que nós analisamos na nossa turma diuturnamente por condenações em segunda instância, em que sempre fica em jogo essa questão da execução provisória. Já os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber concluíram que é necessário aguardar o julgamento de todos os recursos possíveis, questionando a condenação para permitir a prisão. Minha leitura constitucional sempre foi, continua a ser exatamente a mesma. A sociedade reclama, e com razão,
que o processo penal ofereça uma resposta célere e efetiva. Tal exigência, no entanto, não pode ser atendida ao custo da supressão das garantias fundamentais asseguradas no texto magno. Garantias estas lá encartadas para proteger do arbítrio e do abuso os membros desta mesma sociedade. Não se pode fazer política criminal contra o que dispõe a Constituição, mas sim e sempre com amparo nela. Ora, os constituintes de 1988 atribuíram ao Supremo Tribunal Federal inúmeras e relevantíssimas atribuições, dentre as quais a mais importante é a guarda da própria Constituição, conforme assentado com todas as letras em seu artigo 102. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, informou que, como divulgado em abril deste ano, o calendário do segundo semestre não previa sessões na semana que vem, já que todo mês há 2 extraordinárias para compensar esse período. Ele indicou que na próxima segunda-feira vai anunciar quando será retomado o julgamento dessas ações e que possivelmente pode ser no dia 6 ou 7 de novembro. E voltando um pouquinho, vamos mostrar que durante a sessão de quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, foi homenageado pelos 10 anos dele na corte. O exercício da magistratura nesta Corte Suprema, sempre tão impregnado de altíssima responsabilidade, e o desempenho das elevadíssimas atribuições como presidente do Supremo Tribunal Federal, permitem reconhecer na pessoa de Vossa Excelência o juiz preparado para enfrentar os sérios desafios e as adversidades que constituem fatores que, longe de desanimarem o espírito do magistrado responsável, atestam de modo positivo a sua competência e a sua capacidade como chefe nominal do Poder Judiciário de nosso país. Não obstante os gravíssimos problemas nacionais com que o Supremo Tribunal Federal constantemente se depara ao longo de sua prática jurisdicional. Agradeço ao ministro Celso de Mello, parece que foi ontem. Foi ontem que eu era recebido exatamente por Vossa Excelência e pela ministra Carmen, para me conduzir aqui ao lado e fazer o juramento de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Parece que foi ontem. E honra-me a manifestação de Vossa Excelência por tudo que Vossa Excelência significa para este tribunal, para o nosso país e para a história da nação brasileira. A maior autoridade nacional desse país, do ponto de vista da autoridade moral, que é Vossa Excelência. A advocacia deposita nesse Supremo Tribunal plena confiança, plena certeza de que passaremos por esse momento difícil, até porque temos um Supremo absolutamente independente, correto, honesto, cumpridor da Constituição Federal. E especialmente homenagem a Vossa Excelência. Vida longa a Vossa Excelência, vida longa a esta Corte, por toda a importância e simbologia que ela tem para a estabilidade, para a moderação, para mediar os grandes conflitos da República. Parabéns a Vossa Excelência e recebo os nossos melhores votos de mais sucesso ainda na presença de Vossa Excelência nessa Corte, juntamente com os vossos eminentes pares. Parabenizando por 10 anos de Supremo Tribunal Federal, eu que tive a grande honra de ser seu colega, nós somos colegas de turma nas Arcadas, na Universidade de São Paulo, da turma de 90. É uma grande alegria, uma grande satisfação ser presidido por Vossa Excelência. Me permito apenas sublinhar enfaticamente os cumprimentos e os respeitos traduzidos pelo nosso eminente ministro Celso de Mello a Vossa Excelência. O exercício da judicatura brilhante que Vossa Excelência agregou nos últimos 10 anos e há de agregar nos próximos 10, 20 anos a essa Suprema Corte. Parabéns. Somos amigos, divergemos aqui e ali, mas nos queremos bem e torcemos pelo sucesso um do outro. E também eu, como os demais, tenho muita alegria de tê-lo como presidente, conduzindo os nossos trabalhos. Homenagem merecida, né? Karina, plenário chegando ao final. Exatamente, William. Encontro marcado às quartas e quintas-feiras, no direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia. Continue com a gente aqui na TV Justiça.